paz seja convosco, boa noite. Vamos nos colocar em pé na presença do Senhor e vamos agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui nesta reunião ministerial do mês de junho. Por favor, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor amado, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como ministério, Senhor, dessa região eclesiástica 1003. Que o Senhor possa abençoar poderosamente cada pastor titular, os pastores auxiliares, as pastoras auxiliares, que todos, ó Pai, possam estar debaixo da Tua bênção. Senhor, toma essa reunião nas Tuas mãos, abençoa tudo que nós faremos aqui, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Como vocês já sabem, nós estamos aqui seguindo o propósito do livro Os Valores do Reino de Deus. O autor é o pastor Osiel Gomes. Hoje nós estamos aqui no tema Expressando Palavras Honestas. O texto aqui é Mateus 5, do 33 ao 37. Outrossim ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Primeiro ponto aqui dessa parte do livro é: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. A lei do juramento. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos e decretou o castigo para o perjurado, aquele que faz um juramento falso. Isso aí nós conhecemos, o texto bíblico é bem claro. O falso juramento de uma testemunha ou de uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada exigia uma oferta pelo pecado. Então, dentro das descrições do pecado, a pessoa que perjurasse recebia a punição também. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos e proibiu o juramento por deuses falsos. 2. O propósito da lei do juramento. O propósito do juramento antes era benéfico, tinha o objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz onisciente e onipotente, dono de tudo, que esquadrinha os corações de todos os homens e que revela o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presentes no espírito do homem. Lógico que dentro desse contexto era um temor de Deus que as pessoas tinham, né? Para poder fazer o juramento em nome de Deus, eles viram as maravilhas de Deus, sabiam que Deus poderia punir aquele que falasse e fizesse um juramento errado. Mas lá na frente em Reis a gente já encontra pessoas dando falsos testemunhos. E um exemplo que a gente tem clássico é o de Acabe, quando ele queria a vinha de Nabote. Então Jezabel foi lá, arrumou 2 testemunhas falsas que acusou Nabote e ele acabou morrendo apedrejado. Os juramentos nas Escrituras são de 2 tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelo homem. 3. Não jureis nem pelo céu nem pela terra. O estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento. Mas o voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor, e nesse caso não precisava ser cumprido. Foi contra esse procedimento dissimulado e hipócrita que Jesus os confrontou. Então, entendendo isso aqui, o autor coloca bem que os escribas e fariseus arrumaram um jeito de burlar
o juramento. Então, ao invés da pessoa jurar pelo nome de Deus naquela época, ela jurava ou pelo céu, ou por alguma coisa da natureza. E caso ela não cumprisse o juramento, ela estava livre, porque não jurou em nome de Deus. Então você veja que aí Jesus entra para poder criticar essa atitude que eles estavam tendo. Essa tenuidade de classificações feitas pelos escribas e os fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinha qualquer base. Então não tinha uma base bíblica esta situação. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria de cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. Aí Jesus veio e falou: não, se você jurar pelo céu, você tem que cumprir do mesmo jeito, porque Deus fez os céus, e a terra era o estrado dos seus pés, e Jerusalém era a cidade do grande Deus. Então você veja que Jesus pega e diz assim: olha, se você jurar de qualquer jeito, seja pelo céu, pela terra, por qualquer coisa, você vai ter que cumprir. Essa que era a visão aqui. A conclusão é que qualquer juramento feito, usando alguns desses elementos, teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Jesus, ele trouxe esse ensinamento e essa explicação para mostrar para aquelas pessoas que não adiantava eles poderem inventar alguma coisa para burlar a palavra de Deus. Jesus falou: não, por qualquer coisa que você jurar, você tem que cumprir. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como céu e terra para afirmar que o que está dizendo é a verdade, posto que na essência a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. Era isso que Jesus passava nos seus ensinamentos, que as pessoas que viviam a verdade não precisavam de ficar dizendo ou apelando para o juramento para dizer que aquilo era verdade. Segundo ponto, nossas palavras devem ser sim e não. Como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Esta atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Essa questão de tomar cuidado com o que a gente fala é algo que nós temos que refletir muito, principalmente nós que estamos pregando sempre, que estamos sempre fazendo uso da palavra. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. Com muita propriedade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. E nós mesmos aqui, que lidamos com pessoas todos os dias, sabemos que existem pessoas que elas falam coisas e que aquilo não pode ser passado para frente, porque dependendo de como aquela outra pessoa ouvir, pode causar um grande problema. Por isso que essa questão da morte e da vida estão no poder da língua. Nós tivemos casos aqui no nosso estado, que são noticiados pelas redes de comunicação, de pessoas que foram acusadas, por exemplo, de terem cometido estupro, foram mortas e depois se provou que aquela pessoa nada tinha a ver, ela não era criminosa, mas acabou ali naquele momento as pessoas xingando, falando, a multidão acreditou, foi lá, espancou e a pessoa morreu. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Jesus foi bem categórico quando afirma que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado. O que nos impele a ter cuidado no nosso falar. Veja que o autor está enfatizando isso bastante. Um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo, seja um homem sob juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. Então, a questão de ser verdadeiro é a base do ensinamento de Jesus. Então, independente se a pessoa está vivendo nessa visão do juramento ou não, viver a verdade é a base para o cristão. O sim e o não na vida de Paulo. Há situações em que pregamos nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Em 2 Coríntios 1, do 12 ao 24,
ao relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja de Corinto, porém, por diversas vezes foi impedido e as coisas não saíram como havia planejado. Por isso, seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Olha, você disse que ia vir e não veio. Aí veja só o que o apóstolo vai tratar. Paulo refuta seus opositores dizendo que não era o tipo de pessoa que diria sim quando na realidade queria dizer não. O apóstolo toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita, que era para poupar os irmãos. Está lá em 2 Coríntios 1, 23. Deus, que conhecia o seu coração, disse o apóstolo, sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de ir visitá-los. E declarou a todos que sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja como do mundo. Porque pode acontecer em algum momento, alguma situação onde não se consiga cumprir, às vezes, algum acordo, alguma forma de falar, por circunstâncias da vida. Às vezes choveu muito, às vezes tivemos um problema, ou, por exemplo, o veículo quebra, fura um pneu, não conseguiu chegar no compromisso. Esse tipo de coisa pode acontecer. Então, o texto, no geral, não está tratando dessas questões de circunstâncias, e sim da verdade interior. A pessoa disse, olha, eu gostaria muito de estar lá. Aí, só que na verdade ela não queria ir e ela acabou depois mudando de ideia. Então, assim, as questões que envolvem a nossa vida, elas, nesse sentido, nós temos que prestar bastante atenção. Eu passei por uma situação que eu vi 4 pessoas conversando. Aí eles estavam combinando e não, tá tudo certo. Aí acabou aquilo. Os dois foram embora, os dois foram embora. Aí depois nós voltamos a conversar novamente. Eu falei, mas vocês não vão fazer lá o que vocês combinaram? Não, mas a gente não estava falando sério. A gente só estava falando por falar. Falei, e aí depois os outros 2 apareceram. Eu falei, mas vocês não combinaram? Não, mas a gente não estava falando sério. Olha que interessante. Os 2 que falaram, que eu conheço, não estavam falando sério, e os outros 2 também não estavam. Eles só se falaram ali e combinaram, era só por combinar, era só naquele momento. Então existem coisas que acontecem, que a gente tem até às vezes que perguntar para a pessoa, você está falando sério? É isso mesmo? Porque às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas está pensando outra. Da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podia confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ele ainda os visitaria, mas em uma outra ocasião melhor. 3. O que passar disso é de uma procedência maligna. Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhece a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e a ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. Não sei se vocês já viram, mas na internet aparece umas pessoas famosas falando sobre um dinheiro que o Serasa vai pagar. Aquilo lá é uma inteligência artificial. Já apareceu para mim o Sérgio Moro, o William Bonner, já apareceu para mim vários famosos falando, aquele deputado Nicolas, várias pessoas, e aquilo não é verdade, é inteligência artificial que está falando ali por cima daquela imagem, e você, a primeiro momento, se você não sabe que é golpe, você até acha que é a própria pessoa falando. Então hoje o Instituto da Mentira está muito modernizado. Eles conseguem imitar a pessoa falando como se fosse a pessoa. O tom de voz existe hoje. Essa inteligência artificial, que você quer fazer a voz de uma pessoa, você vai lá, fala e a inteligência artificial modula e sai a voz da pessoa. Se você não estiver vendo a pessoa, você pode até achar que é aquela pessoa que está falando. Então a mentira, ela está se aperfeiçoando a cada dia.
honestidade com nossas palavras. A palavra honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico tem o adjetivo yashar, reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Jó foi descrito como um homem honesto, Jó 1:8. Em Atos temos a descrição de Cornélio como um homem reto, honesto, Atos 10:22. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam de sua boca palavras falsas, mentirosas e enganadoras. 2. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? É uma pergunta, assim, até difícil de responder no mundo que nós vivemos. Na vida daquele que o Evangelho já entrou, houve transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, mas também prevenir. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira, como a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Infelizmente, caiu hoje, esse texto aqui, mas nós estamos vivendo isso. A sociedade como um todo vive isso, uma guerra constante das pessoas mentindo e falando mentira o tempo todo. Quem sustenta isso está comprometendo o caráter humano e um valor importante que é o respeito pela verdade. O verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do seu reino, é honesto em suas palavras, íntegro do seu caráter e jamais usa de meias verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciados pelo pai da mentira, o diabo. Jesus é a verdade em essência, e os que vivem nele são honestos em tudo. O seu falar é sim, sim e não, não. Eles estão hoje se degladiando por causa da fake news, que na verdade é a mentira, tentando encontrar quem está mentindo mais, quem está mentindo menos. Eles nunca vão achar, porque é o próprio diabo. Então o diabo usa as pessoas na mentira, não tem jeito. Dando testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrada, digna e procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o seu objetivo maior. Dentro desse critério, aqui mesmo, na primeira igreja, muitos anos atrás, o já falecido pastor Nésio Chagas, o que aconteceu ali embaixo? Estava tendo a eleição, o conselho. E estava eu e a minha esposa na fila. Aí nós entramos, eu votei. Quando eu saí, o pastor Nésio, que era candidato, ele estava na minha frente. Aí ele apertou a minha mão e falou assim, confirmou no Nésio, apertando a minha mão, olhando nos meus olhos, a minha esposa me espremendo aqui. Essa mulher aí. Aí eu falei para ele assim, não confirmei, pastor. Eu votei no outro pastor. Aí, pois bem, e saí. Ah, mas essa mulher ficou brava comigo. Mas por que você não falou assim que o voto é secreto e enrolou? Mas porque ele me pegou de surpresa, eu não esperava encontrar ele na saída. Eu falei a verdade, porque realmente eu não tinha votado nele. Assim, não ficamos inimigos nem nada, mas assim, é porque quando a pessoa pergunta para você, que foi este o caso, eu não pensei em falar o voto é secreto, ou enrolar, eu falei a verdade, eu não confirmei, pastor. E daí, depois passou os anos, ele ficava brincando comigo, eu perdi por sua causa. Eu falei, não, pastor, a diferença foi, mas você não votou em mim, mas é brincadeira, aquela coisa natural nossa. Mas assim, tem situações, quer dizer, são pequenas e grandes, que a pessoa te surpreende, aí depois, muitas vezes, para agradar, ou para ter um relacionamento mais brando, às vezes a pessoa é levada a falar alguma coisa só para agradar. Então, neste caso aqui, nós observamos que isso não deve ser a nossa conduta. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra?
Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessas. Amém? Por favor, coloque assim as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e vamos louvar ao Senhor por esta palavra. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, de compartilharmos, ó Deus, um pouco, ó Pai, daquilo que é o Teu reino, dos valores do Teu reino, Senhor, aqui na nossa